Você deve ter visto nos últimos dias uma polêmica envolvendo diversos times europeus, a FIFA e a UEFA. Algumas equipes parecem que querem formar a sua própria liga, mas o que exatamente é isso? Fala minha torcida, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meio de Ligação e hoje nós vamos falar sobre a criação da Superliga. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo que outro tipo de vídeo vocês querem, discutir alguma outra competição, qualquer sugestão estamos abertos a fazer. Então solta a vinheta. A Superliga foi criada por 3 clubes da Espanha, 3 clubes da Itália e mais 6 clubes da Inglaterra. São eles Inter de Milão, Milan e Juventus, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United e Manchester City e Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Vale lembrar que alguns clubes recusaram a participação nesse torneio. São eles Bayern, Borussia e PSG. O campeonato teria 20 times. Além dos 15 membros fundadores, que seriam os 12 já citados e os 3 recusaram, ainda não se sabe exatamente como vai fazer, convidariam 5 equipes novas a cada ano. Ainda não se sabe qual seria o critério de convite, se seria através da Champions ou através de um ranking fundado pelos próprios clubes fundadores. O campeonato seria dividido em 2 grupos de 10, com jogos de ida e volta, todo mundo contra todo mundo. Depois disso, seria definido em mata-mata. O principal fator para essa criação seria o dinheiro. Isso fez com que muitas equipes, inclusive, aceitassem esse convite. De cara, cada classificado receberia 350 milhões de euros, o que é um grande valor para esse tipo de competição. Esse valor deveria ser utilizado principalmente para recuperar os danos causados pela pandemia do coronavírus, as perdas econômicas e também um investimento maior em infraestrutura, como no CT, no estádio ou qualquer outro tipo de investimento. Em resposta à criação da Superliga, a UEFA criou um novo modelo de disputa da Champions com o objetivo de saciar o desejo dos clubes europeus de terem mais jogos entre si e não apenas entre clubes do mesmo país. Isso incluiria, por exemplo, o aumento do número de participantes, de 32 para 36 times, assim como o formato iria mudar. Cada time teria, ao invés de 6 jogos, como é hoje em dia, pelo menos 10 jogos na competição, que seriam 5 fora e 5 dentro de casa. Os 8 melhores classificados iam garantir a vaga nas oitavas de final. Além deles, do 9º ao 24º iria ser disputado um playoffs para determinar os outros 8 times que iriam se encontrar no mata-mata. O número de jogos iria aumentar consideravelmente. Hoje em dia, a Champions tem apenas 125 jogos. Iria praticamente dobrar, chegando a 225 partidas. Esse modelo não serviria apenas para a Champions, mas para a Europa League e também para a Conference League, que seria quase uma terceira divisão da Champions, um terceiro torneio mais importante da Europa, formado por equipes que foram eliminadas tanto da Champions quanto da Europa League. E que não estão disputando mais nenhum campeonato europeu. Algumas perguntas são bastante importantes para entender um pouco mais sobre esse campeonato. A primeira delas é: isso vai sair do papel? O que você acha? Vai realmente se tornar um campeonato ou é apenas uma ameaça para ganhar mais poder em comparação com a UEFA? Por mais que seja improvável, eu acredito que existe sim essa possibilidade. Os times europeus gostam da Champions, mas o que eles mais gostam é dinheiro. Hoje, futebol é investimento. E como esse campeonato aumentaria a quantidade de dinheiro, eu não vejo porque esses times não iriam querer trabalhar para conseguir transformar esse campeonato em algo tangível. Eu também penso isso. Eu acredito que as federações não tenham tanto poder quanto esses clubes. Eu acredito que a Inglaterra, sem o Big Six, fica bem mais fraca do que o Big Six sozinho, por exemplo. A federação inglesa, sem o Big Six, não tem poder quase nenhum, perde mais poder, que fica tão forte quanto outras federações, como a portuguesa, como a holandesa. E, inclusive, essa proposta da UEFA, essa ameaça da UEFA de tirar os jogadores das seleções, eu não acho que vá à tona. A FIFA também concordou em fazer isso, mas realmente ela perderia grande parte do seu papel, que é a Copa do Mundo. Então, eu não acredito que saia do papel. Eu acredito que a UEFA deve ceder, as federações devem ceder e principalmente dar aos clubes um maior, não sei se total
controle da parte comercial, mas pelo menos aumentar o controle que eles têm hoje em dia da parte comercial, porque a UEFA sem os clubes não é nada e os clubes sem a UEFA continuam existindo normalmente, podem continuar disputando várias competições, afinal não é ela que organiza todas e eles podem muito bem conseguir eles próprios organizar suas competições, então eu não acredito que saia do papel mais por uma atitude da UEFA de ceder para esses clubes. Pois é, eu concordo. Não acho que seja desejo dos clubes pararem de disputar a Champions League, porém, caso a UEFA não ceda, eles já deixaram bem claro que eles não teriam o menor problema em criar um campeonato próprio. Outro problema apresentado é o aumento da distância competitiva. Os clubes menores, ou não pequenos, mas os clubes médios para pequenos, têm medo de serem deixados para trás. Nós vimos, por exemplo, na última rodada da Premier League, o Leeds United protestando, pedindo meritocracia através de camisas, também faixas, gritos de torcedores na porta do estádio. É realmente um problema que você vê. Pode aumentar a distância entre os principais clubes da Europa e os que talvez não tenham tanto destaque hoje em dia. Com certeza, né? Quando você tem um campeonato com 15 times, independente do resultado, vão disputar esse campeonato e outras centenas de clubes têm que brigar por apenas 5 vagas, a tendência é que esses 15 times, que vão sempre receber o dinheiro das premiações e da televisão nesse campeonato, vai ter uma receita muito maior e, consequentemente, uma equipe muito mais forte. Muita gente compara esse campeonato com a NBA, onde os membros também são fixos, mas vale lembrar que na NBA os times mais mal colocados têm direito ao draft, ou seja, os times piores podem sempre escolher os melhores jovens talentos para a sua equipe. No futebol, isso é impossível de acontecer por causa de todo o processo de formação de base, e por isso eu acho que não é uma comparação válida. Na minha opinião, a própria UEFA e as próprias federações deram um passo um pouco arriscado demais nessa questão da competitividade esportiva. Eu não acho que seja o caso de expulsar os times da Liga, por exemplo, porque isso talvez para eles não seja tão prejudicial para o Liverpool, por exemplo, que nesse caso disputaria contra Real Madrid, contra Barcelona, contra Bayern não, porque ele recusou, mas contra outros grandes times, seria muito menos prejudicial para o Liverpool do que, por exemplo, para o Leicester, que há poucos anos surpreendeu, conquistou um grande título, disputou a Champions, mas em caso da saída desses gigantes do campeonato inglês, iria disputar contra o Wolverhampton, West Ham, times que não iriam render tanto em dinheiro, não iriam dar tanta visibilidade, seria um total fim dos times pequenos e médios no futebol. Tendo 15 dos 20 clubes como membros fixos, vários confrontos aconteceriam todos os anos. E aí, João, você acha que isso acaba banalizando esses jogos? Eu acredito que sim. Para responder a sua pergunta, eu vou usar uma frase do Jürgen Klopp, que ele deu numa coletiva há alguns anos, quando já se falava suavemente, não era um rumor tão alto quanto é hoje em dia, mas ele achava que quando se tem um jogo entre Liverpool e Real Madrid todo ano, o jogo perde sua importância. Não tem o mesmo clamor que teve, por exemplo, no último jogo da Champions, que quase todo mundo parou para assistir essa partida. Tendo grandes jogos toda semana pode ser bom por um lado, mas por outro também os jogos perdem sua importância, perdem a sua grandeza e talvez não recebam a mesma atenção que tem hoje em dia, por exemplo, na Champions League. Pois eu discordo completamente. Todos os anos nós temos partidas como Liverpool e Manchester City, e mesmo assim, todos os anos essas partidas são espetáculos e assistidas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que a frequência dos jogos acaba apenas aumentando a rivalidade e também a pressão e a expectativa para o jogo, ainda aumentando o confronto e o espetáculo. Sobre isso, eu acredito que seja um problema não só da Superliga, da direção da Superliga, mas um problema que eu vejo hoje no Brasil. Eu lembro que há alguns anos Flamengo e Fluminense duelaram 6 ou 7 vezes no ano. O Abel, na 4ª entrevista, já falou que não aguentava mais Fla-Flu. A torcida também não estava mais com o mesmo ânimo para ter esse jogo. Então eu acredito que não seja o ideal ter jogos tão grandes todo ano. Olha, eu entendo o seu ponto, mas uma coisa é você jogar contra o mesmo adversário 7 vezes e outra coisa é você jogar contra o seu adversário 1, 2 ou talvez 3 vezes por ano. Eu acho que jogar com o seu adversário, talvez uma partida entre Liverpool e Real Madrid todo ano, onde uma vez o Liverpool elimina e na outra o Real Madrid elimina o Liverpool, acabaria aumentando a rivalidade entre as duas torcidas e tornando o confronto mais interessante. Não é enfrentar 10 vezes no ano, mas enfrentar só 1 ou 2 vezes.
Hoje, o Leicester ocupa a terceira posição da Premier League, enquanto o Arsenal está apenas em nono. Apesar disso, o Arsenal, por causa do seu poder financeiro, está incluso como um dos membros fixos da Superliga da Europa, enquanto o Leicester não. Isso nos resulta uma pergunta. João, você acredita que campeonatos com membros fixos seja algo justo? A princípio, sim, alguns campeonatos com membros fixos são justos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco bastante claro de um campeonato que existiu no Brasil e na América do Sul que eu considero como bastante justo. Eu acho que inclusive poderia ter uma volta desse campeonato, mas dessa maneira como foi feita, com os clubes sendo classificados muito mais por dinheiro do que por qualquer outra coisa, deixando times que têm camisas pesadas como Benfica, como Porto, como por exemplo o próprio Ajax de fora, e levando times de menor expressão, mas com grande dinheiro, eu não acho certo. O campeonato que eu citei no início era a Supercopa da América do Sul, ou Supercopa Libertadores. Era um campeonato que qualquer time que já tivesse ganhado a Libertadores jogaria com frequência. Pode estar na 5ª divisão do campeonato peruano que iria disputar. Isso eu acho justo, porque em algum momento o clube fez por merecer jogar essa competição, conseguiu um título muito difícil e por isso estaria jogando essa competição. Eu acredito que o clube se classificar por um critério desportivo, mesmo sendo algo do passado, algo histórico, seria justo. Além disso, você daria aos outros times todos a condição de disputar a competição ganhando a Libertadores do ano seguinte. Ou seja, todo time da América do Sul teria a condição, pelo menos na teoria, de disputar, de se tornar um membro fixo. Se na Europa fizessem dessa maneira, por um critério desportivo, e que os outros clubes tivessem a condição de também alcançar esse patamar, eu acho que seria justo. Do modo que foi feito, eu discordo completamente. Eu entendo o seu ponto com certeza, o seu argumento como desportivo, porém, eu acho com certeza o modo da Europa injusto, mas eu acho que esse modo aí também não seja o ideal, por um motivo, onde uma equipe pode ganhar um título e garantir, após ganhar esse título, 30 anos disputando um campeonato garantido, ganhando cotas de televisão, renda de estádio e esse tipo de coisa. Então acaba criando, assim como a gente conversou antes, né, aumenta a distância competitiva entre as equipes, na qual uma equipe consegue, após ganhar um título, garantir pelo resto da sua história, teoricamente, disputar um campeonato e assim ganhar mais dinheiro do que equipes que não ganham esse título e tender a aumentar a distância entre essa equipe e as demais. Fechando o vídeo, temos uma última pergunta a ser respondida, talvez a mais importante delas. Você acredita que uma mudança tão brusca assim pode representar o fim do futebol como é hoje em dia? Eu acredito que em partes sim. Uma das coisas que deixa o futebol um esporte tão apaixonante como ele é a imprevisibilidade, né? A alta possibilidade de zebras. Seja um Leicester ganhando a Premier League ou até mesmo talvez um Afogados eliminando o Atlético Mineiro, esse tipo de zebra é uma das coisas que mais deixa o futebol apaixonante. E você fazer um campeonato onde 15 equipes já tem vaga garantida e toda a Europa briga por apenas mais 5 vagas, acaba matando um pouco a chance de ter novos campeões e novas equipes com baixo investimento surpreenderem o mundo. Então, nesse quesito, eu acho que sim, um tipo de campeonato desses acaba atrapalhando muito o futebol. Eu concordo com você. Além desse aspecto da imprevisibilidade, eu acho que o fato de não ter equipes do mesmo país se enfrentando, além dos times que participam, é um problema caso eles realmente deixem a liga local. Eu acho que confrontos muito tradicionais contra equipes como Aston Villa, que não vive um bom momento, mas é um grande clube, o Everton, o West Ham, confrontos que sempre ocorreram. Tem mais de 100 jogos entre, por exemplo, Aston Villa e Liverpool, Aston Villa e Manchester United. São confrontos recorrentes e se realmente as entidades locais optarem por expulsar esses clubes, o que eu não acredito que aconteça, além do fator da imprevisibilidade, isso vai ser mais um problema, mais uma mudança radical que vai alterar o futebol para sempre. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Por favor, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico que é a Superliga e também essa resposta às perguntas que a gente fez. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ver todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Valeu!